Olá, meu querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo. Você perguntou se um cristão autêntico pode ser um adepto do anarquismo cristão, ou do libertarianismo cristão, né? Ou do cristianismo libertário. Olha, eu diria que um cristão não pode ser um libertário ou um anarquista. Eu creio que não combina, viu? São campos opostos, né? São mentalidades diferentes, são cosmovisões totalmente opostas. Se você se reportar ao primeiro século, né? Se você buscar as raízes históricas do libertarianismo cristão, você vai constatar que trata-se de uma ramificação do zelotismo, ou um desdobramento do zelotismo. Parece até anacronismo a gente fazer esta afirmação, porque o zelotismo é um movimento político, religioso, nacionalista, patriótico, extremamente revolucionário. E este movimento tem as suas origens lá no primeiro século, nos dias de Cristo. O zelotismo fazia oposição ao governo romano. Eles acreditavam que liderança de homens, governo de homens é opressão, é tirania, e que não se deve submeter a nenhum líder político ou religioso. Submissão à liderança é fraqueza, né? E fraqueza é vulnerabilidade, né? Ao mal, ao pecado. Então é preciso ser forte, não fraco. E para isso é preciso submeter só a Deus. Os zelotes acreditavam que o governo de Israel era um governo de teocracia, né? Não só de Israel, mas o governo da vida humana, né? O governo da vida humana em tese. Era um governo de teocracia, não um governo de monarquia nem de oligarquia. Em razão disso, é preciso se libertar da opressão de governo humano, submeter a lei de Deus, ser submisso à lei de Deus, deixar a lei de Deus governar a vida, né? Assumir as diretrizes da vida humana. Olha, os zelotes, eles não pagavam impostos, não. Eles diziam que pagar imposto é pecado, né? Observa que eles incitavam as pessoas a não pagar impostos. Então eles semeavam, eles eram semeadores da violência. O próprio Cristo disse: dai a César o que é de César. Mas os zelotes, eles eram contra o governo romano. Aquele historiador lá do primeiro século, Flávio Josefo, né? Historiador judeu, ele comenta em seus escritos que os zelotes, eles não eram pacificadores, eles não eram mansos, não eram pessoas semeadoras da paz, não. Eles eram semeadores da contenda. Eles eram devotos da Torá, né? Eles zelavam pela Torá. E o zelo que eles tinham não era aquele zelo normal, né? Era um zelo exacerbado, um zelo extremado. Eles distorciam a verdade sobre o zelo de Deus. Então, o zelotismo dos dias de Cristo tem ramificações hoje, né? Tem desdobramentos hoje. Se você fizer um paralelo entre o zelotismo dos dias de Cristo e o libertarianismo cristão ou anarquismo cristão dos dias atuais, você vai constatar que existe uma certa semelhança. Os zelotes,
eles lutavam pela ausência de governo, né? Eles eram contra a hierarquia, né? Hierarquia, né? Liderança política ou religiosa. Eles acreditavam no princípio da não opressão e na liberdade individual. O anarquista dos dias atuais, ele segue a mesma linha ideológica do zelote. Eles pregam a mesma teologia dos zelotes, a teologia da não opressão. É isso? Que na realidade é uma teologia, é uma deturpação teológica. O zelotismo dos dias de Cristo lutava pela inexistência de liderança. O anarquismo cristão dos dias atuais se opõe a todo tipo de liderança. Olha, os historiadores Flávio Josefo, Tácito e outros comentam em seus escritos que o zelotismo ele tem as suas origens nas ideias, né, de Judas o Galileu. Judas o Galileu. E Judas o Galileu foi o responsável por uma rebelião que levou à destruição de Jerusalém no ano 70. E um discípulo de Cristo, um dos 12, né, ele foi adepto do zelotismo, né, e foi o Simão Zelote. Né? A Bíblia fala sobre o Simão Barjonas, Simão Cirineu e Simão Zelote. Então, Simão foi adepto do zelotismo. Então, você observa que existe, de fato, uma semelhança muito grande, né, entre o zelotismo lá do primeiro século e o zelotismo dos dias atuais. A mesma linha ideológica, a mesma mentalidade, a mesma teologia, uma cosmovisão muito semelhante. Isso. E observa que o zelote, ele é extremamente radical ao não aceitar líder. Ele fala liderança de jeito nenhum.